Hoje eu quero falar para você sobre a primeira leitura. E nós vamos ter que fazer isso de uma maneira mais concisa, até mesmo por causa do horário, como o padre disse. O Evangelho nós já refletimos algum tempo atrás. Os 10 leprosos, só um voltou, e esse único foi o que soube agradecer. Mas da primeira leitura nós ainda não tivemos a oportunidade de falar. Nessa primeira leitura fala sobre 2 modos de viver a vida. Essa primeira leitura nos fala que só existem 2 maneiras de viver a sua vida sobre o ponto de vista espiritual. O primeiro modo de viver a vida espiritualmente é traduzido, resumido em uma palavra chamada iniquidade. Repita essa palavra. O segundo modo de viver a vida espiritual pode ser resumido com uma palavra chamada graça. Diga esse nome. Graça. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que só tem 2 jeitos de viver. Ou você vai viver na... Qual é a primeira palavra? Iniquidade. Ou você vai viver na... Graça. Todas as pessoas com quem você encontrar vai estar vivendo uma dessas situações. Quais são? Iniquidade e graça. Não tem como viver os 2 ao mesmo tempo. Já vou adiantando para você. Para a Bíblia, não existe meio termo. Não existe um muro sobre o qual você possa ficar em cima. Para a Bíblia, ou você está no time da iniquidade, ou você está no time da graça. Qual é o time da iniquidade? O time da iniquidade é um time onde muitas vezes a pessoa joga sem saber que faz parte. O time da iniquidade é um time, a vida na iniquidade é uma vida onde muitas vezes você vive sem ter consciência de que você está na iniquidade. Então veja, a vida na iniquidade muitas vezes não é uma decisão, não é a pessoa que fala a partir de agora eu vou viver na iniquidade. Não, vão acontecendo coisas com a pessoa e ela vai adotando posturas, comportamentos que vão classificando a vida dela como uma vida de iniquidade. Quais são esses comportamentos? A primeira leitura vem dizer. Eu vou pegar textualmente para você, para não correr o risco de trazer alguma palavra que não esteja contemplada na Sagrada Escritura. Eu quero que você observe essa descrição que São Paulo faz sobre as características de quem vive na iniquidade. O padre vai dizer algumas palavras, e se essas palavras estiverem presentes na sua vida, saiba, você está no time da iniquidade. Ele diz, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: outrora nós éramos insensatos, repita, insensatos, rebeldes, extraviados, escravos das paixões e dos prazeres, vivendo na maldade, na inveja, dignos de ódio,
e odiando uns aos outros. E odiando uns aos outros. Então veja você, São Paulo dá características de uma vida na iniquidade. A primeira característica que ele dá é: a pessoa que vive na iniquidade ou costuma ser uma pessoa insensata. O que é uma pessoa insensata? É a pessoa que não é sensata. E o que é uma pessoa que não é sensata? É uma pessoa que não tem sensatez. E o que é sensatez? É uma pessoa que age sem utilizar a razão. Quanto mais você está na iniquidade, mais você se comporta como uma pessoa sem razão. Você vai levando uma vida ao toque de caixa. Você vai dando cabeçada. Você vai tropeçando. Você vai se esmurrando contra as paredes. Você vai fazendo coisas, falando coisas, sentindo coisas que depois mesmo você sente vergonha. A pessoa insensata é aquela pessoa que quando viu, já fez, já falou algo que machucou, que destruiu, que ofendeu pessoas. Então perceba você, a insensatez é um sinal de uma vida na iniquidade. Outro sinal: rebeldia. O que é rebeldia? O que é rebelde? Rebelde é aquela pessoa que se revoltou contra alguém, contra alguma coisa. Eu não sei se você está percebendo, mas a cada dia que passa, aumenta o número de pessoas revoltadas. Sim ou não? Sim. Revoltadas com o casamento, revoltadas com o pai, revoltadas com a mãe, revoltados com o trabalho, revoltados com o governo, revoltados com o país, revoltados contra a política, revoltados contra si mesmo, revoltados contra Deus. E muitas vezes essa pessoa está perto de você. Muitas vezes essa pessoa dorme na mesma cama que você. Muitas vezes essa pessoa é você. Uma vida de revolta é uma vida na iniquidade. Repita isso. Uma vida de revolta é uma vida na iniquidade. O que é, Paulo fala a terceira palavra, extraviado. O que é uma pessoa extraviada? Extraviado, extraviada é aquele ou aquela que estava seguindo um caminho, estava seguindo uma via e decidiu parar de seguir aquela via e começar a seguir outra. Então, extraviado não é só aquele que estava na igreja e saiu. Extraviado é também aquele que era casado e largou a esposa para viver com a amante. Extraviado é também o filho que deixou a casa dos pais para ir viver de farra, de festa, em repúblicas com seus amigos. Extraviada é aquela moça que levava uma vida comportada de obediência aos pais e depois que conheceu determinados amigos, começou a levar uma vida totalmente diferente. Isso é ser extraviado. Paulo está dizendo que quem é extraviado está levando uma vida na iniquidade. Depois ele diz, escravos das paixões e dos desejos. Quem são os escravos das paixões e dos desejos? São aquelas pessoas que estão iludidas com os prazeres desse mundo. É aquela mocinha
que acha que a coisa mais importante que aconteceu na vida dela foi arrumar um namoradinho. Ela acorda e vai dormir pensando no namoradinho. Passa o dia inteiro no Facebook, olhando fotos do namoradinho, mandando mensagens, recebendo mensagens. A vida dela é isso. Escravos dos prazeres e dos desejos. É aquele rapaz que não consegue viver sem assistir vídeos indecentes na internet. Escravos dos prazeres e dos desejos. É aquele marido que não consegue ouvir da sua esposa um não quando ele deseja ter relação sexual. Tem marido que quando a esposa fala hoje não, ele fica ofendido, ele fica machucado, ele fica revoltado, como se a esposa tivesse negado ele. Escravos dos prazeres e das paixões. Paulo fala mais, as pessoas que estão levando uma vida de iniquidade, essas pessoas vivem na maldade. O que é maldade? Maldade não é só fazer coisas ruins para o outro, maldade é também pensar, falar coisas ruins. Quando você pensa mal do outro, quando você fala mal do outro, você está praticando maldade. E quando você está praticando maldade, você entra no grupo da iniquidade. Quem está conseguindo entender, diga amém. Amém. Paulo diz mais: a pessoa que vive na iniquidade, ela facilmente se torna motivo de ódio. Então, se você é muito odiado, se tem muitas pessoas que não gostam de você, se você é daquele tipo de gente que quando chega no lugar, as pessoas vão embora, se você é daquele tipo de gente que quando chega na rodinha, todo mundo se cala e muda de assunto, talvez seja porque você faz parte do grupo da iniquidade. A pessoa que faz parte desse grupo, a pessoa que leva uma vida na iniquidade, ela é odiada e odeia. Quando você passa a criar ódio de alguém, por alguém, você começa a se incluir no grupo da iniquidade. Eu não preciso dizer para você, querido, o nosso tempo é muito curto para eu ficar lembrando você que quem é de Deus não guarda ódio no coração. Quem guarda ódio no coração faz parte do grupo da iniquidade. E como é a vida de quem vive na graça? A vida de quem vive na graça é uma vida cheia de amor, é uma vida de paz. A pessoa não acorda, não vai dormir naquela agitação, aquela angústia, aquela preocupação. A pessoa não fica naquela tensão durante o dia inteiro. A pessoa fica em paz com Deus, com o outro, consigo. A pessoa que leva uma vida na graça é uma pessoa que segue um caminho, que vive uma vida reta, que não se extravia, que não larga sua esposa, que não abandona seus pais, que não fica trocando de amigos igual nós trocamos de roupa. A pessoa que leva uma vida na graça é uma pessoa que sabe perdoar, não fica guardando mágoa, não tem ressentimento, não tem ódio no coração. A pessoa que leva uma vida na graça,
É uma pessoa que não traz maldade nos seus lábios, nos seus olhos, nas suas mãos. Não faz o mal para o outro, não deseja o mal para o outro, não fala mal do outro. Olha o que o padre vai falar: todo fofoqueiro, repita, Todos vão morrer. vive na iniquidade. Vive na iniquidade. Cuidado com fofoca, Dona Maria. A fofoca mostra quem você é. Quando você fala dos outros, você não está mostrando só o que aconteceu dos outros, você está mostrando que você é igual ou pior do que eles. Fofoca não deve fazer parte da sua vida, porque Deus não chamou você a uma vida de iniquidade, mas a uma vida na graça. Abandone essa maldade na sua língua. Se tem tantas coisas para falar de alguém, por que você vai falar logo dos defeitos da pessoa? Se a pessoa já fez tanto bem para você, por que você vai falar logo das vezes que aquela pessoa te desagradou? Isso não é coisa de Deus, querido. Isso não é coisa de Deus, querida. Quem é de Deus vive, fala, pensa o que é bom, o que é mal, fora. O que é bom, dentro. O que é mal, fora. Maldade, para fora. Mentira, para fora. A pessoa que é de Deus, a pessoa que vive na graça, ela não fica com ciúmes, com inveja. Ela não odeia ninguém. Aí você fala para mim: padre, me desculpa, padre, esse tipo de gente só existe no céu. Eu digo para você: não, querido, aqui na terra. É porque a maldade está aumentando tanto, a iniquidade está crescendo tanto, que nós quase não estamos tendo mais referências de pessoas boas para nos espelhar. Mas eu quero dizer para você: é possível viver na graça. É possível deixar essa vida de iniquidade, de maldade. É possível deixar essa vida de escuridão, de sofrimento, e entrar numa vida de luz, uma vida de bênção, de paz. Quem deseja isso, diga amém. Amém. Agora eu vou dizer para você sair da vida de iniquidade e entrar na vida da graça, você tem que passar por uma ponte. Não é tão simples assim. Existe uma ponte que te dá acesso à vida da graça. Sabe qual é o nome dessa ponte? Batismo no Espírito Santo. Repita: Batismo no Espírito Santo. Em outras palavras, eu estou dizendo para você: você pode ter o maior desejo do mundo de fazer o bem, de não falar mal de ninguém, de ser uma pessoa honesta, de não se revoltar, não guardar mágoas, não guardar ódio, não sentir inveja de ninguém, não viver apegado aos prazeres desse mundo. Você pode ter vontade de viver assim, mas se você não for batizado no Espírito Santo, você não vai conseguir. Tem muita gente que até tenta, mas não consegue. Sabe por quê? Não foi batizado no Espírito Santo. Padre, o que é isso? Batizado no Espírito Santo. Batizado no Espírito Santo, querido, não é necessariamente o batismo que você recebeu. Quem aqui é batizado, diga amém. Amém. Mas você concorda comigo que muitas vezes a pessoa é batizada, mas ela age pior do que quem não foi? Quem concorda, diga amém. Amém. Tem muita gente que é batizado, mas vive como pagão. O batismo no Espírito Santo não é um momento em que o padre joga água na cabeça da pessoa. O batismo no Espírito Santo é um jeito de viver. É uma vida que se leva depois que você tem consciência que o Espírito Santo habita dentro de você.
Então o batismo no Espírito Santo não é um dia, não é uma celebração. O batismo no Espírito Santo é uma fase, o batismo do Espírito Santo é um processo de vida. E é isso que Deus deseja para você, que você seja batizado no Espírito Santo. Ah, padre, mas eu já fui batizado. Você já foi batizado, não vai ser batizado de novo. O que nós estamos dizendo é que você precisa se apropriar desse batismo que foi feito com você. Porque sem o batismo, sem o Espírito Santo, não tem vida na graça. Sem o Espírito Santo não tem alegria, não tem paz. Sem o Espírito Santo não tem amor. Sem o Espírito Santo não tem bondade. Sem o Espírito Santo não tem união, querido. O que está faltando na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Como eu queria poder rezar com você hoje, clamar o Espírito Santo hoje, para que você fosse batizado no Espírito Santo aqui dentro dessa missa. Talvez por causa do horário isso não será possível, mas durante essa Santa Missa nós estaremos intercedendo por você que está aqui e por você que está em casa, para que o Espírito Santo habite no seu coração e você passe a viver uma vida na graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.